Oi, aqui é Marcelo Jucá, autor de Ilha, a obra selecionada pela editora Capulana no edital Seja Nosso Autor. E eu volto agora nesse vídeo para responder as perguntas que vocês, leitores, enviaram lá pelo post. Então, rapidamente, para a gente começar a responder, só queria deixar um grande abraço para todo mundo que enviou. Muito obrigado, muito legal a participação de vocês. E também para a equipe da editora Capulana que proporcionou essa chance, esse diálogo aqui. Então, agora vamos responder. Então, começar a falar um pouco sobre o Ilha especificamente e sobre o edital Seja Nosso Autor, que todo mundo pode participar, né? A Lígia Evangelista, né? Sobre o processo do Seja Nosso Autor, né? E o Clube Travessia. Eles perguntaram aqui se escolher o título de um livro é sempre a parte mais difícil para mim, como foi nesse caso, se teve ajuda de editor, e o Clube Travessia, como foi participar e vencer esse concurso. Eu já estava num processo de criar esse texto, na verdade, ele estava em andamento, né? Estava em esboços, tudo, e foi quando eu vi nas redes sociais mesmo a chamada por esse edital. Foi um pouco de sorte, uma história que tem a ver com a editora também, né? É um conteúdo que interessava também a editora. Eu já estava faz algum tempo no processo desse texto. Sim, eu não tinha o final ainda, eu não tinha conseguido chegar no final. Então foi bem engraçado. Teve essa coincidência de que o edital, naquela primeira edição, pedia uma parte do texto, né? Não o texto completo, e aí se passasse para a segunda fase, tinha avaliação completa. Podiam mandar 2 textos, eu mandei 2 textos mesmo, e os 2 passaram para a segunda fase. Aí eu lembro que eu tive que correr para finalizar os textos. Mas é isso, eu não tinha deixado em nenhum momento a história de lado e consegui finalizar ambos os textos, e podia concorrer tudo, não era especificamente de infantil nem nada, né? Romance, conto, e foi muito legal, né? Principalmente que eu atuo mais na área infantil, ver um livro infantil se destacar em meio a outros, assim. Tava com muita vontade de ganhar mesmo, de conquistar essa premiação e rolou, né? A Capulana me deixou super na expectativa, porque eles mandaram a mensagem que o Ilha tinha sido selecionado, sei lá, sexta-feira, 6 da tarde, foi muito cruel, mas deu tudo certo, legal, o livro saiu, tá bacanão. Agora, especificamente sobre o Ilha. A Beatriz Moraes enviou 2 perguntas bem bacanas aqui. Nossa, achei muito legal, de primeira me pareceu... Obrigado. Me pareceu um tema pesado para um livro infantil, mas ver crianças em extrema pobreza e passando fome é uma realidade com que nos deparamos no dia a dia. De onde surgiu a ideia de transformar isso em um livro para crianças? E em seguida ela também emenda mais uma dúvida, que é como foi o processo de pesquisa e elaboração para escrever sobre isso e se eu me baseei em alguma história real. Beatriz, obrigado pelas perguntas. Eu entendo quando você fala tema pesado, né? E ao mesmo tempo que não é, porque infelizmente a gente se habituou, principalmente no Brasil, né? A gente está muito acostumado a ver pessoas em situação de rua, seja idosos, jovens e crianças. Eu cresci vendo isso, né? Eles existem, eu sempre reparei, sempre me machucou, por mais que de alguma forma a gente se acostume. Que bom que eu não me acostumei por completo, né? Sempre me incomodou. Eu não me baseei exatamente na história de alguma pessoa específica, né? O tema nasce de um incômodo mesmo, e de um incômodo particular. E eu acho que foram anos, né? Aquela ideia da semente, é uma coisa que sempre ficou aqui e de repente eu consegui uma hora transformar isso em alguma história, assim. Não foi exatamente uma coisa muito pensada, uma estratégia nem nada, mas veio de dentro uma angústia. Eu entendi que fazia sentido escrever sobre isso. Se vai ser publicado ou não, se vai participar de edital não, é outra coisa, né? Eu tinha que colocar o texto para fora, criá-lo. Tem se falado mais, cada vez mais, de assuntos que não são lugar comum, né? Que bom que a gente não só faz conto de fada mais, histórias alegres da classe média e coisas extremamente fantásticas. Que bom que agora tem uma abertura cada vez maior para se falar de tudo, né? O Ilha tem um papel bacana, tem um papel importante aí para seguir, para abrir novos campos de pensamento mesmo, para crianças e para adultos, né? Sobre a pesquisa, eu pesquisei muito em matérias jornalísticas. Eu sou jornalista, busco sempre acompanhar esse tipo de reportagem, né? Então eu fui fuçando em vários jornais, vários sites, todo o material, vendo foto, lendo diversas vezes a mesma reportagem, jornais de vários estados do Brasil, né? Eu estou em São Paulo, mas não ficar
refém daqui. Então eu tentei fazer esse compilado nessa pesquisa. É uma obra fantasiosa, né? É ficção, apesar de ser uma ficção que parte da nossa realidade, né? Então, eu criei esse universo aqui a partir dessa observação, a partir dessa pesquisa de fotos e entrevistas com pessoas reais que vivem em situação de miséria em Lixões, que é o cenário onde se passa o Ilha. Então, a partir dessa pesquisa, eu fui construindo não uma crônica, né? É uma obra de ficção que nasce a partir dessas situações. A Camila Dose de Barros também pergunta aqui se o livro parece abordar temas sérios importantes. Durante o processo, teve algum tópico mais difícil de desenvolver ou que te impactou mais? Sim, tem algumas passagens que doeram um pouco mais, né? No meu processo de escrita, eu acabo, de fato, entrando no universo, né? Eu dou uma apagada, assim. Foi mais de uma visita nesse universo, né? Eu escrevia o texto, saía, voltava, então, várias vezes. Por exemplo, tem uma passagem aqui que ela é simples ao mesmo tempo, eu acho ela muito dolorida, porque é o dia a dia, é o básico, né? Isso aqui, ó. Na escola falavam que água não tem gosto ou cor. Lá tem. E aí aqui as ilustrações do Felipe Tognoli, né? Que fez aqui. Poxa, água tem gosto, né? Tem cor, como assim? Então isso causa um impacto, assim, causa um mal-estar sempre que eu releio, que eu lembro que isso tá aí, né, ainda, a gente está em 2020, isso é tão comum ainda, assim, é uma porcentagem muito grande, é um absurdo isso. É um exemplo, sim, de partes que me incomodaram um pouco mais, né, mas não dá para falar, assim, toda a história em si, ela tem um lugar dolorido para mim, né, que eu acho que cutuca também a maioria das pessoas, pelo menos espero. Vamos lá, e aqui mais o Juan, ele me enviou 3 aqui muito, muito bacanas também. É interessante isso aqui, né? Já que é destinado ao público infantil, assim, já aproveitando isso aqui, é destinado ao público infantil sim, mas todo o público, na verdade, né? É uma leitura para que pais e professores também se sintam contemplados, né? Vamos dizer assim, que eles se interessem pela história. Um livro infantil que vem esse infantil junto é uma história que interessa, né? Que desperta curiosidade, desperta empatia, desperta reflexão, né? Em qualquer tipo de leitor. Se a história tá bem escrita, tem um conteúdo legal, ela vai te fazer pensar, né? Vai te fazer sentir. Essa é uma função de uma boa história, vamos dizer assim. Acho que esse é o primeiro ponto aqui, já me adiantando um pouco a pergunta do Juan. Se eu tive que deixar de lado alguma coisa na história por ser destinado ao público infantil, né? Na verdade, não. Eu não senti necessidade. A história não sentia, né? A história foi me guiando, assim. Não foi preciso nenhum tipo de apelação ou de inclusão de personagens ou ser mais didático. Não, acho que a história nasceu desse jeito, assim, ela passa o recado, não é uma história de moral ou exatamente otimista ou negativa, é uma história que nasceu, uma observação, constatação, é ficção, então é uma mistura de coisas, acho que é a interpretação de cada leitor mesmo, né? Eu fico bem feliz com o resultado, acho que é uma história que tem chance de tocar muitas pessoas, né? Crianças e adultos. Agora, outra pergunta aqui do Juan sobre o efeito que espera alcançar. Eu espero que as pessoas, se não deixaram de olhar para essa situação, que a gente, como sociedade, como indivíduos e como sociedade, que a gente consiga tomar algumas novas medidas, né? Afinal, estou gravando esse vídeo aqui em plena pandemia, quase todos sabemos a situação que estamos. Todo mundo torcendo muito para que voltemos à antiga realidade, né? Só que não, né? Tomara que a gente não volte àquela realidade que era assustadora, que era completamente injusta, que a gente saiba construir juntos uma nova sociedade, né? Em que todos tenham direito ao mínimo, ao básico, né? A água, uma água sem gosto e sem cor, que ninguém passe frio e que todo mundo tenha um prato de comida, tenha pelo menos 3 refeições, né? Um efeito é esse, que toque as pessoas, que faça a reflexão, que saia da página do livro e a gente realmente consiga olhar aqui ao nosso entorno, né? Uma coisa meio básica que a gente não pode se esquecer de fazer. Esse é um lugar mais social que eu espero, né? Mas
primeiro lugar, é uma história, uma formação de leitores mesmo, que desperte o gosto para ler outros livros, né? Histórias que estão dentro de livros, mas também em músicas, em seriados, histórias movimentam o mundo, né? A cultura, a arte é extremamente importante. Alimenta a cabeça, né? A gente tem ideias melhores. O mundo precisa disso. Nós todos precisamos. Nós somos seres pensantes. A gente só consegue pensar com cultura e arte. Então, que o livro consiga isso, formar novos leitores, ajudar a continuar nesse percurso e que a gente também consiga sair só do universo da história, da ficção e olhar para o nosso entorno e conseguir fazer esse mundo melhorar um pouco mais. A última pergunta aqui desse bloco vem da Maia, de 6 anos. Maia é minha filha. E ela fez uma pergunta que eu achei muito legal, por isso eu mandei para a editora, perguntando se o Dado, que é o personagem principal aqui do livro, não sei se ele é o personagem principal, talvez a própria ilha seja, né? Mas se o Dado, ele tem amigos, que acho que ela sentiu que é uma história muito solitária, de muita tristeza. Maia, eu não sei exatamente te responder se ele tem amigos. Dentro da história que me contou aqui, ele parece ser um garoto solitário que consegue ainda de vez em quando ir para a escola ali, mas ele se dedica a ajudar os pais nessa ilha, né? Garantir um mínimo de recurso, mínimo não, garantir um negativo menos de recurso para ter um pão com manteiga, alguma coisa assim. Eu imagino que o Dado e que outras crianças que vivem essa situação, com certeza podem se encontrar, uma questão de ocasião, né? Tomara que eles tenham alguma forma de contato, de amizade. Amigo faz bem, né? Amigo é para fazer bem, a gente precisa de amigos, mas com certeza eles não têm uma infância que mereça o título de infância, né? Eles não estão exatamente brincando, eles estão improvisando, com certeza, brincadeiras em cima de uma situação absurda e complicada, né? Mas eu quero acreditar que, cruzando com outras crianças, eles consigam tirar algum tipo de brincadeira e de esperança mesmo para crescerem e conseguirem sair dessa situação. Agora, aqui algumas perguntas sobre a mediação do livro, né? Em escolas, com professores, em bibliotecas. A Mariana Ferreira pergunta se eu indicaria o trabalho para alguma faixa etária específica, né? Acho que, como eu disse um pouco, né? Assim, vamos colocar, acho que a partir dos 6 anos é um tema que já dá para compreender, né? Seja a criança alfabetizada ou em processo, uma leitura mediada com um professor, um pai, alguma pessoa de confiança e querida, assim, próxima, acho que dá para fazer uma leitura assim, sensível com a criança e explicar. Acho que é uma realidade que está aí, que a maioria das crianças, ou se não se vive já, todo mundo vê, né? Então acho que é um tema para ser conversado mesmo, para entender. E essa troca, essa leitura com a criança, acho que pode também causar um efeito interessante no próprio adulto, né? No próprio mediador também. Acho que pode ser um diálogo interessante. Ainda mais que as crianças são tão espertas, elas são bem mais espertas que a gente adulto. Elas têm grandes sacadas, uma compreensão absurda das coisas. A gente não pode duvidar desse poder delas. Então, espero que elas tragam grandes frases inspiradoras, né? Que talvez inspire mesmo a gente a ter alguma ideia, a tomar algumas medidas e tudo mais. Mais um, menos um. Acho que 6 anos, a partir dos 6 anos é uma boa faixa etária para começar a ler esse livro. E aqui aproveitando, então, emendando a pergunta da Mariana Patiumi, que ela é professora e gostaria de saber se tem em mente algum projeto com o livro. Eu atuo também como artista educador, né? E eu sei que o Felipe, que é o ilustrador, Felipe Tognoli, também atua como artista educador. Isso eu acho que é a coisa mais vai ser super legal de fazer. Mas para cada escola, para cada turma, vai ser um projeto diferente, assim. Acho que é uma ideia de conhecer mesmo as crianças e a gente pode pensar junto com os professores, com a editora, diferentes ações, diferentes atividades para aproveitar a história aqui e fazer atividades bacanas, atividades artísticas, sociais bacanas em cima desse tema. Na verdade, é entrar em contato com a editora, que aí eles vão passar diversas opções, né, para a gente continuar essa conversa. E o Vanderlei Nunes Filho, alguma reflexão sobre a leitura?
e a mediação nesse momento de quarentena. Acho que toda a reflexão está aí, né? Estamos vivendo todo dia. Não tem como não, depois dessa pergunta, não tem como não fazer o trocadilho que estamos ilhados, né? Estamos mesmo. Estamos ilhados fisicamente e mesmo com essa possibilidade que a internet nos oferece de conversar o dia todo, se a gente quiser, com o mundo todo, né? Ninguém aguenta ficar na tela do celular, do computador. Uma hora tem que sair e a gente não tem que ter medo de fazer essa reflexão sobre nós mesmos, né? Eu creio, sim, é difícil, não. Eu escrevi a história, eu acho que eu gosto dela, eu indico, sim. Acho que como eu falei um pouquinho antes, talvez seja um bom momento, um momento mais sensível para ler essa história, nesse momento que estamos ilhados, mais isolados de uma forma ou de outra, para quando as coisas começarem a abrir, né, uma ideia de quarentena acabe, que estejamos mais seguros, mesmo que a gente saia com mais ideias, né, não deixar para... Agora é a hora de pensar as coisas, né? Agora é a hora de discutir e cobrar do governo, cobrar coisas... mínimas, né? Ações humanitárias mesmo, não absurdos ditos por aí. Então que o livro ajude a trazer essa reflexão, provoque essa sensibilidade para que em breve a gente possa sair mesmo e já sair com ideias para poder ajudar. Agora, aqui a pergunta da Ingrid Saraiva. Passamos por tempos obscuros para a arte nacional. Vemos uma onda acusatória para quem fala sobre as realidades e existe uma ideia conservadora de que falar sobre pobreza, distribuição de renda e empatia é repassar uma ideologia comunista. Como lidar com a agressividade dessas alas mais conservadoras e com as acusações que você pode sofrer sobre falar sobre sistemas como fome e pobreza para crianças e jovens? Então, Ingrid, já estávamos, né, antes da pandemia, infelizmente a gente já estava num momento muito ruim. O Brasil, mas o mundo também, mas essa ideia conservadora. Então, eu não sou comunista, o livro não é comunista, e as pessoas que têm essa visão, né, essa fala, são ignorantes, são pessoas estúpidas mesmo. Acho que essa empatia, essa preocupação com o outro, um mínimo de respeito, vamos dizer, não deveria, pelo menos, ser simplesmente uma questão de ser de direita ou de esquerda, para ser bem simples, tá? Eu acredito, vamos dizer assim, que existam pessoas de direita, conheço, na verdade, pessoas que olham a economia de um jeito, mas que não seja exatamente uma coisa tão selvagem e que acabe com a vida dos outros. Mas acaba ficando mesmo nessa polarização idiota de direita e esquerda, de que toda pessoa de esquerda tem boas ações e quer o bem. E, na verdade, não. Tem um monte de gente de esquerda, que se diz de esquerda, tola também, extremamente radical, assim como de direita. Então, assim, é difícil, né? A gente tem que tirar desse lugar de nomenclaturas políticas que já perderam, eu acho que já perderam sentido faz algum tempo. E a gente, na verdade, não tem que dar muita bola, né? A gente tem que continuar fazendo, assim. Que bom que tem saído tanto livro sobre o poder da mulher, resgatando nomes importantíssimas, aqui no Brasil, Carolina Maria de Jesus, uma própria escritora, né? Marie Curie, por exemplo, que eu adoro. A Frida, né? Que virou uma sensação aí no mundo, mas entre tantas outras, né? Que bom que tem se falado sobre isso. Tem se falado mais sobre os indígenas, né? Que eles mesmos estão sendo os escritores das histórias deles, né? Então, tudo que se dizem minorias, que bom que está ganhando esse espaço, tem que falar sim, tem espaço para isso. São temas que estão aí na literatura, a gente pode falar sobre tudo, de coisas legais, sim, a gente tem que contemplar a natureza, a árvore, pode ter histórias assim de princesa, de repensar histórias de princesa, pode ter tudo e inclusive pobreza, desigualdade, violência. A literatura consegue fazer isso, assim. O escritor tem o papel de conseguir trazer essa realidade e recontá-la, né? Com doses de ficção ou não, isso aí é de cada um, por meio do livro e outros artistas, pelo teatro, pela música, de fazer esse link, né? Porque às vezes na nossa própria realidade a gente ignora, a gente apaga o que está aqui na nossa margem, mas que talvez por meio da arte consiga acessar o interior da pessoa, né? Os contos de fada faziam muito isso, né? Por meio de um monte de metáforas eles conseguiam passar mensagens, né? E não é uma questão de moral aqui que eu estou falando, né? De ter uma moral da história, mas de conseguir enxergar, sim, as situações que estão acontecendo, né? As angústias que estão atormentando aquela sociedade, né? Naquele tempo.
sobre o processo criativo, a Natália Cia, acho que é Cia, né? Não é uma pergunta, mas só de ler a chamadinha do livro no site eu achei interessante, fiquei com o coração apertado. Parabéns pelo trabalho, obrigado, Natália. Como eu tenho conseguido manter a rotina nessa quarentena porque ela tá sofrendo? Então, né? Rotina, não sei mais se essa palavra... Acho que estamos ressignificando tudo, né? Inclusive a palavra rotina. Acho que a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né, Natália? A gente tem que se respeitar. Temos padrões, né, de comportamento, claro, mas cada um está em um momento, né? Ainda tem muita gente negando, Natália. Então, tem gente que já foi lá para o fundo do poço, mas que bom que está se reerguendo. Tá uma mistura, né, de coisas. Tem gente só panicada mesmo, que tá travada e não sabe o que fazer. Eu mesmo já estive bem pior, foram tempos mais difíceis, né? E sabendo que tá lá fora, né? A gente tem que, acho que, se adaptar, entender, não se cobrar tanto. Acho que agora não é a hora de se cobrar tanto, mas escreva, simplesmente escreva, assim, seja o seu diário, seja uma crônica, um conto. Acho que vai fazer bem para a cabeça, né? Já que você já tem esse hábito, mas para quem não tem também é uma boa dica aí que eu tenho visto. Mas vai aos poucos. Acho que a principal dica é ir aos poucos. Eu também estava muito acelerado assim no começo, escrevendo, nossa, sei lá, quase 10 horas por dia e eu estava ficando exausto, também já estava começando a mexer um pouco, acho que na qualidade do trabalho. Então, desacelerar um pouco, respeita a sua angústia, sua tristeza e retome aos poucos, né? Joga uma ideia ali, tudo fantasia, que a gente ainda está num processo de entender e se adaptar, né? E boa sorte, pois pode mandar recados como esse processo. É um convite para todo mundo, super topo continuar essa conversa, tá bom? A Beatriz Masson Francisco. Como funciona o processo de criação de personagens? Não tenho exatamente um processo, viu, Beatriz? Não trabalho muito com tabelas, assim. Se fulano é de tal jeito, ele vai ter tal característica. Eu deixo um pouco os personagens e a história me guiarem. Quase nunca sei o final das histórias, por exemplo, né? São pequenas faíscas que me despertam um tema, uma palavra mesmo, ou uma situação que eu, sei lá, olho no metrô, no meio da rua, ou eu mesmo falo alguma coisa, ou enfim, eu acabo fazendo ficção a partir dessas situações, né? E assim os personagens vão se desdobrando, né? Eles vão aparecendo, eles vão colocando a voz deles pra fora, na medida que eu escrevo. Isso, né? Aí o texto tá pronto. Aí nas diversas revisões também, o texto nunca sai. Eu acho que é muito difícil sair de bate-pronto, né? Nesse tipo de texto. Então, depois nas diversas revisões, que são edições, essa proximidade, né, com o personagem também possibilita que dê para conhecer mais o seu interior. A gente aí eu consigo nesse caso desdobrar um pouco mais da personalidade dele ali nas frases, né? O meu tipo de criação de personagem é mais nesse sentido, é muito na raça ali mesmo, entendeu? E tem outros autores que eu sei que fazem de outro jeito. É isso, é entender o jeito de cada um e respeitar isso. Não tem certo ou errado. Não tem o menor problema você fazer um personagem sem esperá-lo nascer no papel, né? Você já tê-lo estruturado e depois colocar na história. É de cada um e ver como ele vai atuar na sua história, ok? O meu é bem esse mesmo, é uma coisa meio doida, assim. Vai ficar até difícil de explicar. E aí, juntando essa pergunta da Beatriz sobre a criação do personagem com a do Gilson, de onde vem a inspiração para as temáticas, né? Vem disso mesmo, né? Eu posso estar ouvindo uma música e uma palavra naquele momento soa de algum jeito que me faz pensar numa história, numa situação, ou de muitas vezes estar no metrô ouvindo, eu ouço a conversa dos outros, eu disfarço com fone de ouvido, mas geralmente estou ouvindo. Mas eu também gosto de sentar e ficar olhando a rua, assim, observar as coisas, as pessoas, de escutar, né? É escutar o mundo mesmo, escutar, observar as pessoas, as situações, a angústia. Os temas nascem disso. E aí, especificamente do William, só retomando, uma coisa que me acompanhou a vida inteira, uma angústia que eu nunca me acostumei, nunca fez sentido, né? Ver pessoas na rua em miséria, não faz sentido isso. Então é uma coisa... Essa, por exemplo, é muito particular, que sempre incomodou e só agora, depois de
30 anos foi essa coisa catártica, né? Assim, virou um livro, virou uma história. E aí eu lembro que eu tinha visto aqui do Jefferson, né? Juntando isso aqui. Se as minhas inspirações são autobiográficas. Então, é aquela velha história, sim e não, né? Não são no sentido de que eu não vivi essa situação. Não é a minha história, eu simplesmente coloquei lá, só troquei o nome do personagem. Eu não vivi, e na maioria dos meus livros eu não vivi a situação especificamente. Pode ter uma palavra, alguma inspiração biográfica sim, alguma piada, alguma situação, algum sentimento. Mas não que eu tenha vivido especificamente as situações dos livros. Kay Jefferson. O Lucas me pergunta as referências. Vixe, aí é complicado. Tudo é referência, né? Porque até o que é ruim é referência. A principal piada disso é o que é ruim também é referência, porque aí eu vejo que eu não quero fazer aquilo, né? Eu não quero seguir aquilo. Depende um pouco do momento. No momento eu tô muito encantado, lendo muito o Ondiak, o angolano Ondiak. Ele é um cara muito legal mesmo. Ele transita também entre universo infantil, poesia, romances adultos. É um cara que também pensa nos textos dele, nas entrevistas dele, sempre tá de olho em questões sociais, mas sem perder a alegria e poesia da vida, né? Então, tem muita gente, né? Poderia falar, né? Mas eu vou tentar, então, só ficar nele, assim, por exemplo, que é um cara que eu acho que todo mundo também poderia conhecer. Vale demais a leitura do Ondiak. Eu vou ficar só nessa, tá bom? Aí depois eu posso enviar outras referências, se interessar. A Kelly de Castro pergunta se eu também escrevo para adultos e qual é o maior desafio para escrever para crianças. Eu escrevo sim para adultos, eu ainda não publiquei, eu venho do jornalismo, sempre escrevi contos, assim. Comecei a publicar pelo universo infantil, porque é uma área com que eu sempre trabalhei no próprio jornalismo ou como artista educador. É um universo que me encanta, que eu gosto muito, mas eu tô num processo com um livro já faz um tempo, um romance adulto, que espero que seja publicado em breve, aí nos próximos anos. E aí sobre a diferença, pergunta ainda da Kelly, qual é o maior desafio de escrever para criança? Eu não sei. Eu não sei. Eu não me poupo de usar as palavras ou de falar de temas com as crianças. Eu falo que eu acho que histórias que tem que falar. Tenho livros que brinca, que faz trocadilhos sobre soneca, por exemplo. Eu gosto muito de animais, né? Tem muitas obras também aparecem animais. Tem outra da amizade de um pato com uma criança. O outro sobre esse comportamento humano, né? Não é infantil, é um comportamento humano, sobre a gente copiar, da gente imitar pessoas que nós admiramos. Então é isso, assim, eu não tenho muita questão não com temas, né? Eu acho que isso poderia ser a maior dificuldade, né? A ideia de temas. Eu falo que eu acho que histórias que merecem ser contadas. Eu acho que um livro tem que nascer se ele realmente vai contar alguma coisa, né? Se ele vai acrescentar alguma coisa no mundo. E eu tô bem satisfeito, assim, com minha obra. Todas as histórias que eu quis contar, elas estão sendo contadas. Então isso me deixa muito feliz, não é uma dificuldade. E aí, pensando, então, por exemplo, sobre um processo de escrita, eu não sei se eu vejo diferença, né? Porque se a gente pegar mesmo romance, então um romance adulto, para fazer um comparativo meio torto, não é exatamente justo, mas vamos lá. Tem um monte de romance, mesmo romance bom, que tem umas partes que é meio que uma encheção de linguiça mesmo. Às vezes falta uma concisão, porque, sei lá, tem que ter um mínimo de páginas. E para as crianças é isso, eu acho que tem uma poesia própria, né? Eu acho sempre um desafio descobrir as frases, conseguir fazer cada parágrafo, ou mesmo numa ideia mais próxima de livro-álbum, né? Que é essa conversa com a ilustração. Acho muito legal conseguir passar uma mensagem, contar a história com poucas palavras, assim, é uma prosa poética, né? Então, assim, sinceramente, eu não distingo muito o adulto com o infantil, não. Para mim, o desafio é o mesmo, eu trato todos os públicos com o mesmo respeito, vamos dizer. Para mim, é o mesmo tipo de desafio. Espero que as respostas tenham sido legais aí, sejam sido satisfatórias. Eu quero agradecer mais uma vez o convite da Editora Capulana. Valeu aí por toda a ajuda, por divulgarem o livro. Agradeço também ao Felipe, que ilustrou, o William.
E obrigado mais uma vez aí por todas as perguntas. Se tiverem mais perguntas, se tiverem mais a fim de um outro vídeo sobre essa outra obra, é só colocar lá nos comentários. Tem outro livro na editora Capulana, que é o que pegamos emprestado dos outros, feito com a Raquel Matsushita. É um livro infanto-juvenil, é uma outra, vamos dizer, uma outra faixa etária, um texto mais longo, um pouco mais profundo. A gente também pode pensar em fazer um vídeo sobre esse livro. Então, mais uma vez, obrigado, adorei as perguntas e espero que as respostas tenham sido bacanas, façam vocês refletirem para o bem e para o mal e que todos tenham acesso ao Ilha, a esta obra, e que elas também despertem alguma empatia nas crianças, nos adultos e todo mundo. Espero que essa obra consiga rodar por muito tempo aí, tá certo? Então, valeu, pessoal, até a próxima!